Olá, bom dia. Essa videoaula será sobre cinética química. Meu nome é Fabiane Alves, meu RA é 21037810 e essa aula está sendo para ser entregue para nossa P2 com o professor Anderson Rosari. Bom, eu sou estudante da Universidade Federal do ABC. Essa matéria é chamada de transformações químicas. Então, vamos lá, dar início à nossa aula. Só um momento. Bom, se pararmos para pensar, algumas reações químicas acontecem com mais rapidez e outras vão ocorrendo cada mais lentamente. Nem toda reação química ela acontece no mesmo tempo. Umas demoram horas, outras demoram dias, outras demoram anos e algumas levam somente uma fração de segundo para acontecer. Então, as velocidades das reações, elas são diferentes. Se a gente for pensar no processo de digestão, o processo de digestão é um processo bem demorado, né? Dependendo do que a gente come, às vezes demora até dias para ser feito, né? Porém, uma explosão é de instantânea, né? Milésimos, frações de segundos. Então, se a gente for observar aqui no slide, a gente tem algumas dessas reações químicas, mas na verdade, às vezes a gente precisa controlar essas reações, né, tornando-elas mais rápidas ou mais lentas. Tudo vai depender do que a gente precisa. E a cinética química, ela é exatamente isso. Ela é a área que a cinética química, ela vai ser é a área da química que vai estudar a velocidade das reações e os fatores que alteram essa velocidade, né? Então a gente tem que saber o porquê que eles alteram e como fazer essa reação aumentar de velocidade ou diminuir, dependendo daquilo que a gente necessita. Bom, de algumas reações químicas que nós temos aqui, bom, a gente tem aqui a reação de ácido e base, que é uma reação instantânea. A formação da ferrugem, sabe aquela ferrugem chata que às vezes pega, por exemplo, uma máquina de lavar? Então é uma ferrugemzinha que vai começando no início, vai demorando, às vezes pode demorar até anos para ela se formar. Até mesmo aqueles portões antigos que tinham de ferro, né? Ia demorando muito tempo, com o passar dos anos, que ele ia formar essa ferrugem. A dissolução de uma pastilha efervescente, quando a gente precisa pegar, tomar aquela vitamina C, que a gente joga lá a pastilhinha efervescente dentro do copo de água, em alguns segundos ela já está dissolvida. Decaimentos radioativos, que às vezes levam bilhões de anos, né? Lembra de Hiroshima, né? Muito tempo que aconteceu, vários anos, e ainda está aquela situação. Queima de uma vela pode levar algumas horas, né? Dependendo do tamanho delas. O farito de fósforo leva somente alguns segundos, que é aquele tempo da gente acender, já houve uma reação química. As rochas, a gente viu a formação do mundo desde o início, né? Lá no iniciozinho. Então, milhões e milhões de anos se passaram até a gente ter a formação que o mundo tem hoje e, inclusive, nós ainda estamos em constantes transformações. Então, a gente vê que reação química existe o tempo inteiro e, às vezes, a gente nem tem essa noção, a gente nem observa. A gente passa despercebido, mas no dia a dia a gente presencia várias reações químicas, algumas muito rápidas, né, praticamente espontâneas e instantâneas, ou outras que demoram muitos e muitos anos para ocorrer. Bom, então velocidade média. Então, a velocidade média de uma reação química ela pode ser dada através da variação da concentração, certo? Isso daqui que a gente está vendo é a variação e entre colchetes aqui é a concentração. Pelo tempo da reação, né? Então a gente tem aqui variação da concentração pela variação do tempo. Essa é a velocidade média. Lembrando que cinética química é exatamente isso, ela estuda a velocidade das reações, né? Então aqui nessa equação que nós temos a velocidade média, né, que vai ser dada por mol por litro por segundo, a variação da concentração por mol por litro. E a variação de tempo pode ser por segundo, minuto ou hora, tudo depende. E essa velocidade, ela vai estar em módulo, tá? Porque o resultado tem que ser positivo, pois a
velocidade tem que ser positiva, tá bom? Então, vamos ver um exemplo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, observe a transformação do acetileno de embezeno. Né? Então, a gente tem aqui 3 moléculas, né, de carbono 2, hidrogênio 2, que vai se transformar em carbono 6, hidrogênio 6. Então, para calcular essa velocidade média, né, até o processo, a gente pode calcular até o processo final, ou então parcial. A gente pode querer saber no primeiros 2 segundos, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Então, tudo depende. Então, a gente tem ali a concentração em mol do C2H2. E embaixo ali a gente vai ter na tabelinha o tempo, né? De 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Tá? Então, aqui no cálculo da velocidade final de 4 minutos, tá? Então, aqui nós temos velocidade final de 4 minutos, a concentração de 0,9, certo? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar aquela inicial, a final, menos a inicial, variação, né? Certo? Do mesmo jeito que a gente fazia, a variação de espaço e tal. Então, a gente vai fazer 0,9 menos 3,5, certo? Dividido por o tempo inicial, o tempo final, menos o tempo inicial. Então, 4 menos 0. Lembrando que tem que colocar o módulo. Então, vai ficar 0,9 menos 3,5 dividido por 4 menos 0. A velocidade média vai dar 0,65 mol por litro. Se a gente quisesse fazer o cálculo da velocidade entre o primeiro e o segundo minuto, nós também faremos do mesmo jeito. Vamos retornar lá. Então, aqui. Entre o primeiro e o segundo minuto, 2 é a inicial, 2,7 é o final, 2 minutos, 1 minuto. Vamos soltar lá. Vai dar 0,7 mol por litro. Certo? Então, essa fórmula nos dá a oportunidade de a gente escolher qual é o momento que a gente quer descobrir a velocidade. Isso é muito interessante. Bom, nós temos aqui as unidades que podem aparecer. Então, o que acontece? Pode aparecer mol por litro por segundo, mol por litro por minuto ou mol por litro por hora. Tudo depende de qual é o tempo que ele vai passar para você no exercício. Então, temos que tomar cuidado na hora de colocar a unidade, tá? Principalmente ali, segundo, minuto ou hora, tá bom? E às vezes eles dão separado também, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, conhecendo as informações de um participante da reação, se a gente conhecer a informação de apenas um, a gente consegue calcular a velocidade dos outros participantes. Então, às vezes, em exercícios, eles vão dar somente um valor. Então, às vezes a gente consegue saber a velocidade dos outros participantes e até mesmo a velocidade média de toda aquela reação. Veja aqui, por exemplo, nessa síntese da amônia, tá? Então, hidrogênio 2 gasoso mais 3 moléculas de hidrogênio 2 no estado gasoso vai dar ali a amônia, né? Que 2 moléculas de NH3. Então, ali, dividindo-se a velocidade calculada para qualquer de um dos participantes pelo seu próprio coeficiente estequiométrico, será encontrado um resultado igual ao mesmo cálculo feito aos demais participantes. Então, ali, praticamente uma regra de 3, né? A gente vai ter a velocidade média de cada um deles separadinho, certo? Cada um deles separados sempre vai ser igual. E embaixo vai ser simplesmente aqui o coeficiente estequiométrico dele que a gente vai colocar, certo? Como mostra aqui nesse quadro branco. Então, a gente vai ter lá a velocidade de N2 é a velocidade ou a taxa de consumo do N2. Lembrando que aqui nós temos os reagentes e aqui os produtos, não? Então, aqui são eles que serão consumidos. E aqui no NH3 está falando velocidade ou taxa de aparecimento ou formação, quer dizer, porque ele vai juntar, tá? Então, é diferente, aqui eles são consumidos e aqui eles são formados. Então, dividindo-se, tá certo, deixa eu passar aqui. Então, um exemplo, falando lá daquela amônia, né? Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, de acordo com a reação da síntese da amônia, veja o problema seguinte. Então, o gás hidrogênio, certo? Então, vou voltar lá. Esse aqui, o gás hidrogênio, é consumido a uma taxa, então a taxa de consumo dele é de 18 mols para cada 4 minutos. Então, ele quer que calcule a velocidade de consumo do N2
e a taxa de formação do NH3, a massa consumida por H2 por minuto e a massa obtida por NH3 por minuto. A gente nunca iria imaginar que ia conseguir, com apenas uma informação, a gente ia conseguir descobrir tudo isso, mas conseguimos. Então vamos lá, velocidade de consumo do N2, certo? A velocidade de consumo do N2, a gente vai ter aqui uma molécula de nitrogênio para uma quantidade de mols que a gente não sabe. Para 3 moléculas de hidrogênio por 18 mols, certo? Então vamos lá, fazendo regrinha de 3, coisa básica, nós descobrimos que o X ali, 6 mols. Ok, só que não é isso que a gente precisa da velocidade de consumo, certo? Aqui a gente achou somente, né, a taxa de consumo do N2. Então vamos voltar. Então a gente tem que 6 mols é a cada 4 minutos, certo? Porque aqueles 18 mols é a cada 4. Então, cada 6 a cada 4 minutos. A gente precisa saber quantos mols vai até 1 minuto. Então, fazendo regrinha de 3 de novo, coisinha básica, né? Ensino fundamental. Vai lá, 6 multiplica 1 vai ficar igual a 4x. X dividido por 6 dividido por 4. X é igual a 6 dividido por 4 e vai dar 1,5 mol por minuto, certo? Então, já resolvemos a alternativa A. Na alternativa B, a taxa de formação do NH3, como que vai ficar? A gente tinha 3 mol de H2, certo? Para 2 mol de NH3. Na verdade, desculpa, 3 mol de H2 para 18 mols, certo? Nós tínhamos taxa de 18 mols. Nós temos 2 mols de NH3 por uma taxa de que a gente não sabe. Regrinha de 3 novamente, digamos que nós temos 12 mols de NH3. Então, como do mesmo jeito que na alternativa A, nós não temos, não está completo, a gente precisa de uma outra informação. Então, a gente sabe que 12 mols ali corresponde a 4 minutos. A gente precisa saber para 1 minuto. Então, 12 para 4, x para 1, descobrimos que ele tem a velocidade de 3 mols por minuto. Tá ótimo? Então, a gente está excelente. Taxa de formação do NH3, porque ele é o produto. E velocidade de consumo, porque ele é o reagente. Por isso que muda. É a mesma fórmula, mas muda a forma de você chamar esse resultado. Bom, lá na C. Na C, nós temos lá a massa consumida de hidrogênio por minuto. Então, nós temos que 18 mol para 4 minutos, como foi a informação que eles me deu logo no início do exercício. E a cada x, a gente tem 1 minuto. Então, fazendo a regrinha de 3 novamente, nós chegamos que é 4,5 mol para 1 minuto, certo? Só que a gente precisa, a gente tem uma molécula de hidrogênio para 4,5 mol. E esse uma molécula corresponde a 2 gramas. Quantas gramas ela foi consumida por minuto? Então, a gente viu lá que foi 9 gramas por minuto. Você tá vendo que tudo a gente está conseguindo somente com uma informação de 18 mols a cada 4 minutos. É realmente incrível, a gente poderia não imaginar que isso iria acontecer. Bom, a alternativa D, a massa obtida de NH3 por minuto. Como que nós vamos fazer? Então, nós temos ali 3 moléculas de hidrogênio que correspondem a 18 mols. E 2 moléculas de NH3, desculpa, que corresponde a X mols. E a gente chega que a resposta foi 12 mols. Só que esse 12 mols não é por minuto, esse 12 mols é para cada 4 minutos. Então, se é para cada 4 minutos, quanto que é para cada 1 minuto? Regrinha de 3, baba também, 3 mols por minuto. Mas não é isso que ele está perguntando, porque isso que a gente conseguiu foi a taxa de formação da NH3, que a gente até tinha procurado na alternativa B, né? Nem precisava fazer. Na verdade, que é a massa. Então, a gente tem que 1 mol de NH3 corresponde a 10 gramas. Quanto corresponde 3 mols de NH3? 3 gramas por minuto. 3 gramas. 30 gramas, desculpe. Então, nós temos 30 gramas. Tudo bem? Bem simples, né, o exercício. Então, isso daí é excelente pra gente. Bom, vamos passar.
Então, o que acontece aqui? Durante uma reação química, a concentração do reagente, esse aqui é o Bzinho, tá? Então, aqui a gente tem a concentração por tempo, nessa escalinha, concentração mol por litro, e aqui o tempo. Então, a concentração do reagente, esse aqui é o reagente, vai diminuindo enquanto a concentração dos produtos vai aumentando. Então, o reagente vai diminuindo, porque ele vai queimando, e o produto vai aumentando, certo? É assim que vai funcionar aqui esse esquema. Bom, nessa outra aqui, nós também temos a concentração do reagente A pelo tempo. Então, a concentração do reagente, ele pode não chegar a zero, certo? Às vezes o reagente não chega a zero. Se a concentração do reagente for diminuindo, a velocidade também vai diminuindo. Quando terminar a reação, daí a velocidade vai ser zero. Então, a velocidade sempre vai aumentar de acordo com a concentração do reagente, diminuindo, né? Se o reagente diminuir, a velocidade da reação vai diminuir também. Espero que esteja sendo clara e vocês estejam entendendo. Então, a velocidade de consumo e de produção. Aqui nós está escrito também, ó, esse que seriam os reagentes, certo? Reagentes e os reatantes. Reagentes e reatantes, certo? Reagentes e reatantes. Tudo bem? Nesse caso aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, certo? Reagentes é igual a reatantes. Bom? Então aqui, ó. Reagentes igual a reatantes. Então, o nome pode parecer complicado, mas é a mesma coisa, ok? E aqui nós chamamos de mesmo de produto, tudo bem? Então, vamos lá. Ok. Então, velocidade média de consumo é a medida de reagente que é consumida. Então, a velocidade média de consumo, o que acontece com o reagente nesse caso aqui? Então, a gente tem aqui aquela fórmulazinha que a gente viu anteriormente. Como que funciona a velocidade de consumo dos reagentes? Aqui tá vendo que a concentração tá negativa? Por que é um valor negativo? Porque ele é aquele que vai ser consumido, ele que vai diminuir. Então, a concentração de reagente já tem que ser um valor, valor negativo. Então, e aqui nesse caso, ela vai diminuir, né? A reação vai ser consumida, vai desaparecer na reação por unidade de tempo. Então, aqui a gente tem a concentração pela unidade de tempo, né? Concentração aqui por conta do A e do B dos dois reagentes. Nesse caso aqui seria do NaOH, hidróxido de sódio, e aqui o sulfato de... Eu esqueci. Enfim, lembrando que aqui embaixo, o que vai é o coeficiente estequiométrico. Bom, nesse caso da velocidade de formação dos produtos, então os reagentes são consumidos e os produtos são formados. Os reagentes sempre é negativo, porque está diminuindo, e os produtos positivo, porque ela está aumentando. Então, aqui a variação da concentração, o valor não é negativo, ele é positivo. Então, a velocidade média de produção e é a medida do produto formado durante a reação por unidade de tempo. Então, vai funcionar do mesmo jeito, é a concentração daquele produto, formação do produto por unidade de tempo. Tá certo? Então, vamos lá. Então, qual é a condição para que ocorra uma reação química, tá? Então, a equação química, ela pode apresentar coeficiente estequiométrico. Desculpa, vamos mudando aqui. Então, para que ocorra uma reação química, para que ela ocorra, é necessário que haja contato e afinidade química entre os reagentes. Então, contato e afinidade química entre os reagentes. Uma das condições mais importantes, tá, de todas, as mais importantes de todas, para a ocorrência de uma reação química é essas duas aqui: energia de ativação e colisão entre as moléculas dos reagentes, ok? São essas as condições para ocorrer uma reação química. Então, nós vamos
Agora, nos próximos slides, nós vamos entender o que é essa energia de ativação e essa colisão entre as moléculas dos reagentes. Então, vamos começar primeiro pela teoria das colisões. Então, funciona o seguinte, tá? Os átomos das moléculas dos reagentes, elas estão sempre em movimento, gerando muitas colisões. Então, os reagentes estão lá, vários, né, sempre se movimentando, né? E nesses movimentos, eles vão se chocando. E essas colisões, elas aumentam a velocidade, como as colisões vão aumentando, elas vão aumentando a velocidade da reação. Tá? Então, quanto maior a colisão, maior a velocidade da reação. Quanto mais choque tiver com energia e geometria adequada, porque depende do jeito que ela for, não é de qualquer jeito, tá? Então, dependendo de como foi essa colisão, ela pode se propiciar um aumento da velocidade, tá? Então, nós temos dois tipos de reação, que é a reação horizontal e a reação vertical, que daqui a pouco a gente vai ver. Então, aqui, na teoria das colisões, né, o modelo de colisão para que as moléculas reajam, elas devem colidir, né? Então, quanto maior o número da colisão, maior a velocidade. Então, espera-se que haja muita colisão. Então, naquelas reações muito rápidas, que a gente conhece como, por exemplo, uma explosão, as moléculas estavam completamente agitadas, certo? Quanto maior aumenta a temperatura, a gente aumenta a agitação das moléculas, né? Isso daí a gente viu lá no ensino fundamental. A molécula, quando começa a aumentar a temperatura, elas começam a se agitar cada vez mais e acabam aumentando o número de colisão, aumentando a velocidade. Então, quanto mais moléculas estiverem presentes, maior a probabilidade de colisão. Porque se a gente tiver duas moléculas apenas, não vai funcionar muito. Mas quando a gente tem muitas moléculas, aumenta muito mais a velocidade de colisão, tá? Então, quanto mais orientados forem as colisões, maior a velocidade da reação. Então, quando as colisões forem certinhas, vai ficar melhor. Agora, se ficar desordenado, acaba não fazendo tanto efeito, tá bem? Então, vamos por tipos de colisão. Então, a gente tem dois modelos de colisão para a formação de duas moléculas. Um exemplo aqui, a gente vai fazer o exemplo do HCl, tá? Então, a gente tem aqui um H2 e temos o Cl2. Então, eles estavam fazendo colisão horizontal. No caso aqui, eles formaram somente uma molécula, né? Vamos ver aqui. Uma molécula apenas de HCl. O outro H e o Cl está separadinho aqui. Então, depois aqui, veio aqui, né? Quem sabe aqui esse H se formou com outro Cl, então depois nós formamos as duas moléculas de HCl. Então, após a primeira colisão, nessa primeira colisão aqui, somente uma molécula de HCl foi formada. A segunda molécula vai se formar na segunda colisão. Então, ele precisou colidir novamente para formar uma outra molécula, né? Essa daqui vai colidir com essa e vai formar uma outra molécula de HCl. Então, a colisão horizontal, ela não é muito propícia, tá? Vamos lá. A colisão vertical, ela é excelente, né? Como funciona a vertical, tá? Então, a vertical, observa que aqui a molécula do HCl aqui, do H2, se aproxima do Cl2 com muita velocidade, tá? Porque ela tá vindo aqui. Opa, deixa eu voltar. Desculpa. Nós estávamos no 18. Então, o que vai acontecer? Elas vão vir e vai chocar com muita velocidade. Em seguida, elas vão chocar violentamente com duas moléculas de HCl que já estavam aqui na frente, certo? Na primeira colisão, a gente vai se formar um complexo ativado com duas moléculas de HCl. Essa colisão ela acontece com muita velocidade e, portanto, ela é mais rápida, mais efetiva. Lembra que a gente estava falando, quanto mais velocidade, maior a energia. Então, a reação química vai ser mais rápida. Lembrando daquele exemplo lá daquela explosão que é instantânea. E o estado intermediário da reação, onde se forma esse complexo ativado,
é um estado de transição onde há um alto valor de energia envolvido, tá? Então a energia fica bem alta mesmo. O complexo ativado, ele é uma espécie química com maior valor energético. E toda reação química tem vida curtíssima, ou seja, quanto maior a energia, mais rápida a reação, então mais rápido vai acabar, certo? Então é aquele caso da efervescência. Você jogou lá um efervescente, acontece muito rápido. Agora, no caso de uma formação de rocha, então tem pouca energia, pouca agitação de moléculas, então demora milhares, bilhões de anos para tudo acontecer. Então, vamos lá. Então, a gente viu a teoria das colisões, agora a gente vai ver a energia de ativação, que é outra condição para que ocorra ocorra uma reação química, tá? Então, a energia de ativação também a gente chama de EAT, uma siglazinha. Então, como é que funciona? Ela é uma energia mínima, né? Energia mínima que os reagentes precisam para que inicie a reação química. Essa energia mínima é necessária para a formação do complexo ativado. Lembra daquele complexo ativado que foi a primeira colisão, né? Então, quanto maior a energia de ativação, quanto maior a energia de ativação, mais lenta a reação. Então, a energia de ativação, ela é realmente, vamos voltar, é a mínima energia que os reagentes precisam para que inicie a reação química. Então, a mínima energia que eles precisam para que inicie a reação química, certo? Então, quanto maior a energia de ativação, mais lenta a reação. Então, mais lenta a reação porque aumenta a dificuldade para que o processo ocorra. A energia de ativação ela vai piorar, aumentar a dificuldade para que esse processo ocorra. No caso, quanto menor a energia de ativação, menor a barreira de energia. Então, menor essa barreira de energia, maior o número de colisões favorável, portanto, é uma reação mais rápida. Espero que tenha ficado clara essa parte de energia de ativação. Sempre lembrar que energia de ativação é a energia mínima necessária para que ocorra uma reação química. Bom, então vamos lá, gráficos endotérmicos e isotérmicos para energia de ativação. Então, a energia de ativação varia de acordo com o tipo de reação química. Nas reações endotérmicas, ela é maior do que exotérmica. Então, endotérmica, a energia de ativação é maior do que exotérmica. Então, aqui, a gente tem a variação da entalpia, né? A variação da entalpia, isso daí foi visto em outro capítulo, vai ser igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E a energia de ativação, ela vai ser a energia do complexo ativado, lembra daquela primeiro choque, menos a entalpia dos reagentes, ok? Vamos lá. Bom, então, como a gente viu aqui no slide anterior, nós temos os endotérmicos e os exotérmicos. Vamos entender o que é cada um desses. De novo, vamos voltar. Endotérmico. Então, endotérmico, dentro. Então, ele, na verdade, quando acontece um processo endotérmico, ele absorve o calor, né? A gente tem um exemplo, ebulição da água, fusão do gelo, fotossíntese, todos são reações endotérmicas. Então, quanto maior a variação da entalpia, né, for maior que zero, né, a reação positiva, a reação sempre vai ser positiva em endotérmico. Então, voltando, endotérmica, a energia de ativação ela vai ser maior, certo? Então, aqui está falando que a entalpia dos produtos vai ser maior do que a entalpia dos reagentes, tá certo? Então, aqui a gente vê aqui nesse gráfico, né, a entalpia do produto, a entalpia do reagente. Isso aqui é a energia de ativação, a energia maior, uma energia grande, tá? A gente vê aqui a energia dos produtos, a variação da entalpia, né? Aqui é um gráfico de energia pelo caminho da reação, tá? Então, esse é o endotérmico. O exotérmico, então a variação da entalpia vai ser menor que zero, né? Então, ela é uma reação negativa e exotérmica. O que é exo? Exo é para fora. Então, ela há liberação de calor.
A outra endotérmica absorve o calor, a exotérmica ela vai liberar o calor. A gente tem exemplo como a queima de vela, ou a combustão do álcool, a queima do propano e assim vai indo, tá? Então, no processo isotérmico, a variação, a entalpia dos produtos vai ser menor que a entalpia dos reagentes, ao contrário do endotérmico, que a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Então, a gente tem aqui o gráfico de energia para o caminho da reação. Os reagentes, a entalpia dele começa alta, né? Ela tem uma energia de ativação baixa, uma energia de ativação menor do que no caso do endotérmico, tá bom? Então, vamos lá. Fatores que alternam a velocidade das reações químicas. Lembra que eu falei lá no início? Então, tem situações que a gente precisa, de fato, de aumentar as reações químicas, a velocidade das reações químicas ou diminuir a velocidade das reações químicas. Então, existem alguns fatores que vão contribuir aumentando ou diminuindo essa velocidade das reações químicas. Nesse caso, nós temos aqui temperatura, superfície de contato, pressão, concentração, presença de luz e tem os catalisadores e os inibidores, tá? Então, vamos falar sobre cada um daqui a pouco aqui isoladamente. Vamos lá. Então, a temperatura. Como que a temperatura influencia na variação aí de velocidade das reações? Então, a temperatura está ligada à agitação molecular, tá? Então, quanto mais agitado está, maior a temperatura. Então, quanto mais calor, mais agitadas as moléculas vão ficar. Se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a energia cinética, né? A energia de movimentação das moléculas. Então, se elas se movimentam mais, elas vão acabar se chocando muito mais. Então, se elas estão se movimentando, elas acabam se chocando cada vez mais. Então, com o aumento da energia, ela acaba diminuindo qual energia? A energia de ativação. Porque ela está aumentando a energia cinética da molécula, diminui então a energia de ativação. E, em consequência, vai aumentar o número de colisões efetivas, aquelas colisões que realmente vão fazer bem ali, né? Vão contribuir para o aumento de velocidade. Então, portanto, a velocidade da reação vai aumentar. Por isso que a gente aumenta a chama da cozinha, ali do fogão, né, para cozinhar. A gente aumenta ali porque a gente quer aumentar a temperatura, aumentar a agitação das moléculas para, por exemplo, fazer ferver uma água, certo? Exatamente isso. E a gente utiliza a geladeira para isso, a gente diminui a velocidade da temperatura, a gente diminui a temperatura para não estragar nenhum alimento. Por quê? Então, com a velocidade, com a temperatura menor, a gente diminui aquela reação ali de apodrecimento do alimento, certo? A gente diminui. Então, essa velocidade aí da reação vai ser cada vez mais lenta, e a gente consegue consumir esse produto por mais tempo. É engraçado que essas coisas, como eu falei, a gente vê no dia a dia, faz isso tão já automaticamente que a gente nem começa a pensar em qual é a cinética química envolvida naquele processo que a gente está fazendo de cozimento, ou então de congelamento. Né? O congelamento também é excelente. A gente congela carnes e elas duram 3 meses, coisa que se tiver fora da geladeira, por conta da velocidade também, ela acaba aumentando a velocidade da reação e o alimento acaba estragando, acaba apodrecendo. Então, a gente tem que ficar atento também à variação de temperatura. Superfície de contato. Então, a superfície de contato, como é que funciona, né? Então, ali está dizendo maior área de contato, então a reação vai ser mais rápida. Então, isso explica porque a gente tem que tomar a aspirina, ela vem num comprimido inteiro e não em pó. Né? Se viesse naquela comprimido em pó, como que funcionaria? O comprimido em pó, ele reage mais rapidamente, né? Ele vem, dissolve aquilo lá e já entra no estômago. Só que a aspirina é muito forte. Se ela reagisse desse jeito no estômago,
que ia acontecer? A gente ia causar lesões, né? Ia ter uma reação muito rápida no nosso estômago. Então, se for ingerido inteiro, né, ela demora mais para reagir. Então, como ela vai demorar, ela vai indo aos pouco a pouco, que nem está aí na foto, né? Pouco a pouco e acaba não lesionando o nosso estômago. A gente tem outro exemplo, né? A carne, ela é digerida mais facilmente se a gente comer, mastigar antes. Se a gente pegar um pedacinho e engolir, ela demora. Então, a gente tem que facilitar o processo de digestão. Outro exemplo, um graveto. E mesmo a massa, um graveto vai queimar muito mais rápido do que um pedaço de madeira, certo? Então, um palho de aço vai queimar mais rápido do que um pedaço de ferro na mesma quantidade. Então, a superfície de contato, quanto maior a área de contato, a reação vai ser mais rápida. Tudo bem? Vamos lá. Aí nós temos aqui também a pressão. Então, a pressão, aumento da pressão diminui o volume. Nós sabemos, né? A pressão é a razão da força em relação àquela área, essa área aqui. Então, a área de contato, então a força em relação à área. Quando a gente diminui aqui, a gente vai diminuir o volume, ter um espaço menor para as moléculas se agitarem. Elas vão se agitar e vão se colidir mais rapidamente. Então, a reação vai aumentar, certo? Aqui bem simples, né? A pressão é intuitiva até. Vamos lá agora sobre a concentração. Aumento da concentração dos reagentes. Aumento da concentração dos reagentes, aumenta o número de moléculas dos reagentes, aumento das colisões eficazes, reações mais rápidas. Então, a quantidade de soluto e resolvente, né? Então, como aumenta a concentração, ela vai aumentar o número de moléculas, então ela também é bem intuitivo, automaticamente vai aumentar as colisões eficazes aí, para ter uma reação mais rápida. Temos aqui também, né, vamos lá, presença de luz. Então, no caso aqui da fotossíntese, nós temos, né, energia, a presença de luz, né, porque a luz é uma energia em forma de onda eletromagnética que ajuda a quebrar a barreira da energia de ativação. Então, ela vai quebrar aquela energia de ativação, vai aumentar também a velocidade desculpa, a velocidade das reações, tá bom? Certo, então vamos lá, próximo. Agora, esse aqui é interessante. Então, a gente falou até agora de situações cotidianas, né? Então, pode ser a temperatura, né? A luz, pressão, aumento de pressão, o que mais que nós falamos? Superfície de contato. Tá? Agora, o catalisador. Como é que funciona o catalisador? O catalisador, ele não participa da reação. Tá? Ele não vai participar. O que a gente precisa? Uma substância química que ela vai diminuir, ela tem a função de diminuir a energia de ativação, diminui e aumenta a velocidade da reação. Então, às vezes é aquilo, eu falei assim, às vezes a gente precisa aumentar a velocidade de reação, a gente fala, quer saber, eu vou colocar um catalisador ali para resolver o meu problema. Então, ele vai acelerar a reação, mas não altera a composição química, tá? Por isso que é muito interessante a gente utilizar o catalisador. Tá? Ele não vai alterar também a variação de entalpia, então ele é excelente, ele vai lá. Ele não participa da reação, diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade da reação química, então ele é excelente. Tá? A gente vê aqui o gráfico com e sem catalisador, né? Aqui nós temos o reagente, certo? O produto. Lembrando que não muda a variação da entalpia, ela permanece o mesmo. Com o catalisador, a energia é menor e sem catalisador, a energia é maior. Essa aqui, lembrando que é energia de ativação, tá bom? Então, ela não precisa de uma energia de ativação muito alta, porque e nem varia a entalpia, tá? Ele é interessantíssimo, tá? Nossa, o que é catálise? Catálise. A catálise é o aumento da velocidade da reação provocada pelo catalisador. Então, é o aumento da velocidade da reação
aumentada, provocada pelo catalisador. A enzima é um exemplo dessa catálise, tá? Então a gente tem a saliva e o suco gástrico, ele não modifica ali aquilo que a gente comeu, porém ela vai ajudar na velocidade da reação, tá? Então, catálise homogênea, nós temos a homogênea e a heterogênea. A homogênea, quando os reagentes e o catalisador estão no mesmo estado físico, formando um sistema monofásico. Então, a gente tem aqui duas soluções hipotéticas A e B, tá? A e B aqui. E as A e B está no estado sólido, a gente joga um catalisador no estado sólido também. E pronto. Aqui no outro caso, a gente tem o óxido de ácido fúrico, o óxido aqui, oxigênio 2. Tá, os dois aqui estão em estado gasoso, joga aqui também no Na2 estado gasoso, e então ele forma um sistema monofásico, tá bom? E a gente tem aqui a catálise heterogênea. Então a catálise heterogênea, ela quando os reagentes e o catalisador não estão no mesmo estado físico, formando um sistema heterogêneo. Nesse exemplo aqui embaixo, do mesmo jeito que foi o anterior, está mostrando que eles estão em estados físicos diferentes, tá bom? Então, essa é a catálise heterogênea e homogênea. Lembrando que a catálise é o aumento da velocidade da reação provocada pelo próprio catalisador. Então, a gente tem aqui os catalisadores mais comuns. Então, a gente tem os metais, principalmente os de transição. Aqui a gente tem o cobalto, o níquel, a platina e o paládio, né, como exemplos. Os ácidos que catalisam muitas reações orgânicas, né? Então, a gente tem os ácido sulfúrico aqui, por exemplo. Então, algumas reações orgânicas jogam o ácido sulfúrico, ela aumenta a velocidade da reação sem envolvimento e sem modificar, alterar a composição química do reagente. Temos as bases ali, né? Que seria o hidróxido de sódio, né? Desculpa, voltando, os óxidos metálicos. Então, a gente tem o óxido de alumínio e óxido de ferro. As bases, que temos o hidróxido de sódio. E as enzimas, que a lipase, suco gástrico, né? Que são produzidas pelos organismos vivos, né? Então, nós temos catalisadores. Então, vamos continuar. Inibidores. O que são os inibidores? Então, os inibidores, eles são substâncias que, ao contrário dos catalisadores, né, os catalisadores, como nós vimos, ele tem a intenção de aumentar a velocidade da reação. Já os inibidores, é o contrário, ele tende a querer reduzir a velocidade da reação química. Então, eles podem ser chamados também como veneno do catalisador, né, ou então anticatalisador. Então, a gente, exemplos de inibidores, nós temos vários, assim, por exemplo, temos inibidores para utilizar para evitar corrosão, né, são os anticorrosivos, então é um exemplo de inibidor. Os conservantes de alimentos é um exemplo também de inibidor. Lembra que a gente falou, o alimento, quando está fora da geladeira, ele tende a estragar, né, porque está tendo, a temperatura ambiente está favorável para que aumente a velocidade da reação. Então, para a gente evitar, a gente acaba colocando na geladeira, né? Seria um tipo de inibidor. Mas no caso de alguns produtos que ultimamente temos, não são tudo natural, né? Então, como a gente tem tudo muito conservante, não é isso que a gente fala? Nossa, tudo tem conservante ultimamente. Então, é exatamente isso. Os inibidores vão reduzir a velocidade da reação, né? Inibindo, aumentando a energia de ativação. Um outro exemplo de inibidor que é bem interessante é para tratamento da AIDS. Então, no tratamento da AIDS, a gente utiliza, né, os inibidores das proteases, né, das enzimas que produzem, né, novos vírus dentro do corpo. Então, é utilizado também os inibidores. Então, como está escrito aqui, a gente pode ver presença de inibidor, aumenta a energia de ativação e diminui a velocidade da reação, tá bom? Então, acho que ficou bem claro, né, qual a diferença entre o catalisador e o inibidor, tá bom? Então, vamos lá.
Velocidade instantânea. Então, nas reações químicas, a velocidade a cada instante é diferente da velocidade média, tá? Assim como isso acontece com um carro mesmo, né? Quando o carro ele está da distância de A até B, ele tem um início, né? Ele nunca parte ele não já começa com 100 km por hora, por exemplo. Então, ele começa com zero e vai aumentando a cada instante, ele tem uma velocidade, certo? Então, a velocidade das reações químicas funcionam também da mesma maneira. Então, a velocidade instantânea é o valor pelo qual tende a velocidade média quando os intervalos de tempo vão se tornando cada vez menores. Então, como vai reduzindo a quantidade de intervalos de tempo, essa vai ser a velocidade instantânea. Então, a rapidez da reação, a rapidez com que a reação ocorre em determinado instante. É para isso que serve a velocidade instantânea, porque até então a gente só tinha visto a velocidade média, né? Então, essa velocidade instantânea ela pode ser calculada de acordo com a lei cinética ou a equação de velocidade proposta por Guber e Waj, tá? Então, é isso que a gente vai ver agora no próximo slide. Então, cálculo da velocidade instantânea, tá bom? Então, a lei aqui de Gutenberg e Waj. A lei diz o seguinte: a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes para cada temperatura elevada a expoentes experimentalmente determinados, tá? Então, essa lei de Gutenberg e Waj foi proposta em 1867 por eles, né? E esses expoentes que estão constando aí na lei irão determinar a ordem da reação. Então, aí que a gente vai saber se é uma reação de primeira ordem, uma reação de segunda ordem, uma reação de terceira ordem ou uma reação sem ordem alguma. Tudo bem? Então, vamos passar aqui. Certo. Para uma reação genérica, então a gente vai ter ali, né, os reagentes, o reagente A e o reagente B, multiplicado ali pelo pelo um índice, né, um expoente experimentalmente ele determinados, e temos o produto, lá o produto seria C e D. Então, a velocidade da reação vai ser uma constante da velocidade multiplicado pela concentração molar do reagente A, elevado a um expoente experimentalmente determinado, vezes a concentração molar de B, elevado a um outro expoente experimentalmente determinado. Então, em uma reação elementar, onde ocorre em uma única etapa, o expoente é o coeficiente dos agentes. Então, quando só tem uma única etapa, nós temos algumas reações que ocorrem em duas etapas, ok? Então, no caso de uma única etapa, os coeficientes dos reagentes vão ser os expoentes, tá? Então, naquele caso ali, que nós tínhamos visto, a velocidade vai ser igual à constante da velocidade, vezes a concentração molar de A e de B, elevado cada um ao seu expoente ali, coeficiente estequiométrico. Né? Com o exemplo que nós temos aqui, então nós temos o exemplo ali duas moléculas, né, de CO mais uma molécula de IO2 e nós formamos ali duas moléculas de CO2. Então, a velocidade vai ser igual a constante multiplicado pela concentração molar de CO elevado ao quadrado, certo? Porque o coeficiente vai ser o 2, multiplicado pela concentração molar do O2 elevado à concentração ali, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que seria 1, certo? Então, acho que aqui fica bem simples, né? Então, agora no exemplo, como funciona aqui quando tem duas etapas, tá? Então, a gente tem nesse caso aqui a etapa lenta e a etapa rápida, tá bom? Então, funciona o seguinte, nós temos ali o carbono mais meio O2, que vai formar o CO. O CO mais meio O2, nós temos o CO2. Então, a reação global fica C mais O2, que vai formar o CO2.
Então, a velocidade da reação, nós vamos fazer o seguinte, vai pegar o C, vai ser o K multiplicado pela concentração molar de C, elevado a expoente dele, que é 1, e a concentração molar de O2, elevado a expoente dele, que é meio, ok? Então, a gente sempre vai utilizar ali a etapa 1. Bom, só voltando aqui na 37, né? Então, alguns processos químicos ocorrem em várias etapas, tá? As reações globais são as que ocorrem em mais de uma etapa. Então, quando a gente tem uma reação global, a gente não tem somente uma etapa, tem duas ou mais etapas. A velocidade dessa reação depende da velocidade das etapas participantes. Então, quando isso acontece, determina-se a velocidade da reação através da etapa lenta. Tá? Então, por isso que a gente viu pela etapa 1. Quando a gente tem várias etapas, a velocidade da reação depende da velocidade das etapas que participam. Então, sempre quando acontecer mais de uma etapa, a gente vai determinar a velocidade pela etapa lenta, que seria a etapa 1. Tá? Então, vou continuando aqui, ordem da reação e molecularidade, né? Então, a ordem de uma reação química só pode ser determinada experimentalmente. A molecularidade representa o número mínimo de moléculas ou íons reagentes necessários para que ocorram colisões, e a reação possa ser processada em uma única etapa, que seria elementar. Então, vamos voltar. A ordem da reação química só pode ser determinada experimentalmente, então tem que fazer as contas. E a molecularidade representa o número mínimo de moléculas, então é a quantidade mínima de moléculas ou íons de reagentes necessário para que ocorra a reação, ocorra as colisões, né? Para se processar em uma única etapa. Então, o ideal é que ocorra em uma etapa só, mas às vezes pode ocorrer em mais de uma etapa. Então, os expoentes que estão na lei da velocidade podem determinar a ordem da reação. Então, lembra que tinha colocado lá, a gente vê aqui nesses casos aqui, então a gente tinha visto lá que o x e o y são expoentes experimentalmente determinados, tá? E eu tinha falado que eles iam determinar a ordem da reação, lembra? Então, nós temos ali a velocidade, né, pela constante ali multiplicada, a concentração de A, a concentração de B, e eles elevados a expoente. Esse expoente, alfa e beta, eles são a ordem da reação em relação ao reagente A e em relação ao reagente B, sendo que A mais B é a ordem da reação, ok? Então, A mais B é a ordem da reação e então, lembrando sempre que alfa mais beta é a ordem da reação e o A mais o B é a molecularidade da reação. Então, vai dizer se ela é trimolecular, bimolecular ou unimolecular. Então, vamos supor ali que no coeficiente de A tivesse 1 e no coeficiente de B tivesse 2. Então, A e B, A mais B seria 1, mais 2 seria 3, então nós teríamos uma molecularidade, seria trimolecular. E o alfa e o beta, que seria o coeficiente, iria ser, a ordem da reação é a soma das duas, então é a ordem da reação global, que seria terceira ordem. Isso nós vamos ver no próximo slide. Então, lá da lei da velocidade. Então, molecularidade, 3, trimolecular. O exemplo que nós tínhamos visto aqui, na verdade, é o próximo exemplo, depois eu mostro para vocês. Então, a ordem da reação pode indicar o que acontece com a velocidade quando é alterada a concentração dos reagentes, né? Então, quando é de primeira ordem, ela vai ser igual. Quando é de segunda ordem, ela vai duplicar, vai levar ao quadrado. E quando ela é de terceira ordem, ela vai levar ao cubo, tá bom? Então, a ordem da reação, ela pode indicar o que acontece com a velocidade da reação quando é alterada a concentração dos reagentes, tá? Então, se a gente alterar a concentração, naquele caso aqui, se aqui nós tínhamos 1 e ali no A tivesse 1 e no B tivesse 2, e a gente aumentasse ali, a gente colocasse que fosse 2 no A e 2 no B,
nós teríamos aumentado, né, duplicado a ordem, né, ele levaria a ordem para a segunda. Então, um exemplo. Então, a gente tem uma equação química aqui, né? Que na etapa lenta, nós temos duas moléculas de NO2 que vai produzir NO3 mais NO, tá? Na etapa rápida, nós temos NO3 mais CO e que forma NO2 mais CO2. Então, nós lembramos que nós temos que utilizar a etapa lenta, né? Então, voltando lá naquele slide, né? Onde então, eu tinha falado para vocês que em alguns processos químicos, né, ocorrem várias etapas e nós sempre vamos utilizar a velocidade através da etapa lenta, tá? Então, e nós vamos utilizar o que? O reagente aqui, que nós temos 2NO2. Então, vamos lá. Então, qual é a equação da velocidade? A equação da velocidade vai ser a constante multiplicado pela concentração molar de NO2 elevado ao expoente. Qual expoente vai ser? 2, que é o 2 que está aqui, certo? Esse 2 que está aqui. A ordem da reação, segunda ordem, né? O expoente vai determinar, seria a soma deles, mas a gente só tem um, então é 2. O que acontece com a velocidade quando a concentração dele é dobrada? Então, a concentração vai levar a 4. Então, a velocidade vai aumentar 4 vezes, certo? Elevado ao quadrado. O que acontece com a velocidade quando a concentração de CO é dobrada? Então, se a concentração de CO, vamos voltar aqui, se CO vai aumentar, nós não estamos nem utilizando a etapa rápida, lembra? Então, aqui está falando, não vai acontecer nada, porque a concentração de CO não altera, a ordem dela é zero, tá bom? Então, nós estamos preocupados somente com a etapa lenta, tudo bem? Bom, a parte de cinética química, ela é muito cheia de detalhes, né? Então, aqui eu achei esse mapa, eu achei muito interessante descobrir que tem vários tipos desse mapa aqui de química, eu achei ele muito interessante para estudo, né? Então, nós temos aqui um mapa de cinética química, não está em português, está em espanhol, mas dá pra gente entender um pouco, né? Então, o que tem a ver aqui a cinética química? Diretamente ligada com a velocidade da reação, tá bom? Então, ela depende, essa velocidade da reação vai depender de fatores e ela pode ser medida, né? Como é que ela pode ser medida? Ela pode ser medida através do número de moles dos reagentes que se transformam por unidade de tempo. Então, a gente tem a quantidade, a concentração dos reagentes dividido pela unidade de tempo, nós conseguimos saber a velocidade da reação. E também o número de moles dos produtos que se formam por unidade de tempo. Então, é assim, basicamente, é assim que a gente resolve, né, responde como achar a velocidade de uma reação. Mas ela depende de alguns fatores. A velocidade da reação ela pode ser acelerada, pode ser diminuída e ela pode ter influências externas também. Então, às vezes, na hora de fazer essa velocidade, fazer o cálculo dessa velocidade, a gente tem que tomar cuidado com esses fatores externos. Então, quais são os fatores aí que dependem, né, a velocidade da reação? No caso, a gente tem aqui primeiro falando concentração. Quando a gente aumenta a concentração, nós falamos sobre isso, a gente favorece os choques, né? A gente aumenta a quantidade de colisões entre as moléculas. Então, quanto maior a concentração, maior a velocidade. Temos também aqui, esse gráfico de divisão seria a superfície de contato, né? Então, quanto maior a superfície de contato, maior contato entre as partículas, então aumento da velocidade, né? Temperatura. Temperatura, quanto maior a temperatura, maior a velocidade das partículas, vai ter maior choque, né? Porque aumentou a energia cinética e aumento da velocidade. Diminuiu a temperatura, diminui a velocidade das partículas, diminui o choque delas, então diminui consequentemente a velocidade da reação. Isso é interessante para a gente lembrar o exemplo do fogão, que a gente liga a chama, aumenta a temperatura para ferver a água, e no caso da geladeira, que a gente coloca, diminui a temperatura e coloca alimento lá para que dure mais tempo, ou seja, diminui a velocidade da reação. A pressão funciona
com a mesma ideia da concentração, né? Então, teve apreensão, diminuiu o volume, aumentou a quantidade de choque entre as moléculas e acaba aumentando a velocidade. Tem também a natureza dos próprios reagentes, né? Depende de cada reagente. Tem reagente que tem a reação mais rápida mesmo. A luz, que nós vimos também que a luz ela favorece a diminuição da energia de ativação, né? Rompendo a barreira da energia da ativação. E temos os catalisadores. Os catalisadores favorecem a reação, né? Eles não reagem, isso é muito interessante, eles não alteram na reação, né? Nos reagentes. A gente tem exemplo, as enzimas biológicas, né? Paládio, algumas coisas, alguns outros exemplos. E além dos catalisadores, a gente tem os inibidores, né? Que, ao contrário dos catalisadores, vão diminuir a velocidade das reações. Então, é muito interessante a parte de catalisador e inibidor, certo? E o inibidor também é conhecido como o veneno do catalisador, tá bom? Então, essa parte de cinética química, né? Essa aqui foi um belo resumo agora que eu fiz no final. Espero que todo mundo tenha compreendido, né? Se puder ajudar alguma coisa, espero que ajude alguém e me ajude também na minha nota que eu estou precisando. Basicamente é isso, espero que todo mundo tenha gostado, né? Aqui fica uma imagem sobre cinética química. Então, bom dia, né? Uma boa noite, uma boa tarde para todos que estejam assistindo o vídeo e muito obrigada.